Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês, pessoal. Nesse vídeo, em meio a alguns dias aí a gente falando muito sobre memória, do seu PC, qual memória comprar, o que está acontecendo, deu problema, não deu, vai funcionar ou não vai. Vídeo anterior falamos de AMD Ryzen, demos um tapa em Intel. Nesse vídeo vamos aí finalizar então o assunto falando apenas de kits Intel e quais memórias combinar, por que combinar, o que você ganha, o que você perde, existe risco, não existe de funcionar ou dar problema, tá bom? Lembrando que as memórias que eu recomendo vão estar no link aí da descrição para vocês e nesse vídeo a gente vai aprender qual você deve comprar, por que você deve comprar e como casar isso aí da melhor maneira possível, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para seus amigos aí que estão querendo montar um kit Intel. Turma, antes da gente continuar esse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre antivírus. Vamos conversar um pouquinho sobre essa proteção auxiliar extremamente importante. Galera, um tempão atrás, eu sempre fui aquele tipo de usuário que assim, o Windows Defender estava ok, meu antivírus era eu mesmo, ou seja, não clicava em coisas erradas. Só que hoje em dia tá muito complicado, às vezes não é exatamente um clique errado, às vezes é acessar um site errado que você realmente nem imagina. Porque quando a gente fala clique errado, de repente você recebe um e-mail, você não vai abrir aquele PDF, você não vai abrir aquele arquivo do Word. Mas hoje em dia tem site que você acessa que já, sei lá, instala um script no seu computador, que captura suas senhas salvas em navegador. Então, assim, existem muitas coisas, muitas maneiras de você sofrer um ataque aí com malware, com tantas outras coisas e proteção antivírus está sendo necessária. Por que isso avançou tanto? Principalmente por conta da pandemia. Muita gente em casa procurando o que fazer, jeitinhos de dar golpe e infectar o computador dos outros, roubo de dados e por aí vai, tá? E é por isso que eu quero mostrar para vocês o seguinte, a melhor solução que a gente tem hoje é a Kaspersky, tá? Eu vou deixar para vocês o link na descrição para que você possa comprar a sua licença com desconto usando também o meu cupom e todas essas instruções vão estar na descrição, tá? Eu demorei muito tempo para conseguir encontrar a melhor solução, é a Kaspersky, e aí, indo atrás deles também, conversando bastante, a gente conseguiu essa parceria e também esse cupom de desconto para todos vocês. Então, se vocês comprarem a sua licença de antivírus pelo link da descrição e usar o cupom, além de ajudar aqui o meu trabalho no canal, você também vai ficar realmente protegido de verdade. Lembrando que eles têm vários tipos aqui de produtos, né? Então, o que eu recomendo? Total Security, se possível, tá? É uma licença anual, eu recomendo muito. E para você que joga no computador, não se preocupe, esse antivírus também tem um modo jogo que deixa só o necessário ligado para que não consuma assim recursos demais do seu computador enquanto você joga, tá? Então, se você ainda não conhecia, acessa por aí e aproveite e fique mais protegido. Nesses tempos que a gente está vivendo, é muito importante. Olha, vamos lá então, pessoal. Vamos só dar um tapa rápido. Eu, Tito, minha opinião pessoal. Depois vocês fazem o seguinte, eu não concordo com você. Tudo bem. Digita no YouTube, Testing Games. Eu vou ver se eu deixo um print na tela se eu lembrar. Testing Games DDR4 versus DDR5. Vai ter um canal no YouTube que só teste, não tem voz, não tem pessoa, não tem nada. É só o teste, mostrando diferença de FPS em jogos de DDR4 para DDR5. Por quê? Muita gente está tarada no 12ª geração da Intel. Por quê? Cheiro de novidade. Mas ao mesmo tempo a gente tem um problema que nessa fase inicial, porque DDR5 ainda está muito cara, esse carinha aqui passou a ter placas-mãe que suportam DDR4 com ele. E aí que vem a minha opinião sincera, eu jamais montaria 12ª geração com DDR4. Prefiro muito mais que seja um Ryzen 5 1900X, 5800X, 5600X, com uma boa memória DDR4, 3200 MHz no mínimo, do que montar um 12ª com DDR4, porque o ganho real de desempenho não é na arquitetura nova Big Little, que é legal, finalmente a informática mudar nesse sentido, né? E pegar uma coisa que é legal no mundo dos celulares visando eficiência energética e desempenho bruto quando você precisar. Mas, na minha humilde opinião, 12ª com DDR4 é mico, não rola, não compensa. Mas depois eu posso fazer upgrade. Você vai ter que comprar outra placa-mãe para DDR5 vai continuar sendo cara, DDR5 vai continuar sendo cara, e até DDR5 se tornar viável, já vai ter 14ª geração.
Então eu tô dizendo que é mico ainda, mas se você quer montar, sinta-se à vontade. Eu não faria e não recomendo, tá bom? Até porque as DDR5 que nós temos no momento não são tão rápidas perto do que elas podem chegar. Os senhores não lembram aí da transição de DDR4 para DDR3? Que as primeiras DDR4 eram 2103, aí começou a virar a grande maioria 2400 e as mais caras eram 2666. Hoje nós batemos o olho nisso aqui, não dá até uma brochada, dá uma brochada, né? O padrãozinho já não tá mais aí 3.000, 3.200, 3.600 ou mais. Só que isso aqui foi em 2014. E para começar a virar o padrão de 3.000 demorou 3, 4 anos. Para virar o padrão que a gente está hoje, mais 2 anos. Então pelo menos 6 anos, pelo menos na fase da DDR4. A DDR5 deve ser mais rápido. A indústria está completamente diferente, tá? Então o que eu quero dizer, começou o DDR4 com isso, começou o DDR5, se eu não me engano aqui, pessoal, com 5.200 MHz. A gente vê algo aí entre 5.200, 6.200, eu acho. Eu não estou acompanhando muito não, eu estou esperando isso aqui ficar viável, tá? Para me interessar mais. Então é isso, então é tipo isso, sabe? O potencial da DDR5 está no início ainda, tem muita água para passar por debaixo da ponte, né? Então é mais ou menos isso aí que eu queria trazer para vocês de reflexão. Então tá, você quer montar um Intel com DDR4, não sabe o que casar, por que casar? A gente sabe que quanto maior a frequência de memória, mais desempenho você tem em jogos, mais desempenho você tem em Premiere, diminui um pouquinho o tempo de render. Mais liso, você abre até um vídeo no YouTube, a gente sabe disso. Todo mundo já sabe disso, já testou, já viu. Só que o que acontece? Hoje a grande maioria das pessoas vai montar o quê? Um décima ou um 11ª, né? Nessas duas gerações em específico houve uma mudança interessante. Placas-mãe aqui de 10ª geração seria, e 11ª também, tá? Nesse caso, H410, mas que foi lançado junto, por exemplo, a B460 e a Z490, não é isso? Seria basicamente isso. Que também funciona na 11ª geração mediante atualização de BIOS. Mas aí houve uma atualização nesta menina aqui em específico, B560, a sucessora dela, e ela tem uma característica muito legal. Enquanto isso surgiu também a Z590, se eu não me engano a H510 também, eu já não lembro muito bem não. Se nós quiséssemos ir além da frequência de memória que diz no site da Intel, então, por exemplo, se hoje nós pegarmos aqui um Core i5 10400F, você vai bater o nome desse processador no Google e vai acessar o site do ARC do Intel. Lá vai estar dizendo que a memória máxima suportada por ele é de 2666, mas não significa que você não consegue passar isso. Porém, significa que para passar essa frequência, ou você vai precisar de uma B560, ou uma Z490, ou uma Z590. O que significa? Significa que todas as outras placas que não sejam essas três, independente da memória que você colocar, o máximo que esse CPU vai pegar vai ser isso daqui. Agora, por exemplo, tem o i9 10900, um exemplo aqui, tá? Esse aqui lá no site do ARC já está dizendo que o máximo dele é 2933, né? Então já é um pouquinho mais rápido que o i5. Então cada processador Intel vai lá, põe no site o que ela acha que é mais interessante, tá? A linha de raciocínio é essa. Aí vamos supor, você veio aqui então e você comprou um kit de memórias 2x8 de 3200 MHz. Só que você tem um i5 10400F com uma H410. O que vai acontecer com esse kit aqui quando você ligar nesta placa-mãe, pessoal? Você vai ligar o XMP, na placa-mãe vai aparecer Profile XMP de 3200. Porém, quando você salvar e sair da BIOS, esse perfil de XMP vai estar ativado, mas a velocidade vai estar limitada em 2666, tá? O único jeito de passar disso, conforme eu já falei, são com essas três placas-mãe, beleza? Aí tá, você fala, e por que eu precisaria de mais que 2666? Turma, memória mais rápida, mais FPS, mais desempenho, mais PC liso. É o princípio. Por exemplo, uma coisa que está começando a dar uma popularizada melhor, monitor 144. O cara que joga jogo competitivo e quer comprar um monitor 144, que hoje você acha um bom por uns R$1.200, você acha? Com memória 2666, a variação de FPS dele, além de ser muito maior dentro do jogo,
a máxima e a média vão ser menores do que seria com memória de 3200. Tá? Então tudo tem uma ligação direta com a outra. Então esse é o ponto de vista que eu já vi muita gente dizendo. Eu não preciso de mais que isso. E quando o cara diz pra mim, eu não preciso de mais que 2666, né? Cara, eu fico feliz que pro seu uso tá bom. Mas pra grande maioria das pessoas que querem mais FPS no jogo, isso aqui vai ser melhor. É 0 e 1. Não é minha opinião contra a sua. Não é uma questão de opinião. Já testamos isso aqui. Mas é que eu tô falando isso dessa maneira, até peço desculpa, porque sempre aparece alguém, porque, entendeu? Só explicando que vamos entender que a internet é imensa e que tem gente que, eu tenho 60 Hz, eu não jogo jogo competitivo, pra mim isso aqui tá bom, cara, eu fico morrendo de felicidade por você, porque você vai ter que gastar menos, entende? Já o cara que quer mais desempenho, ele vai ter que investir um pouquinho mais. Então é isso, né? Cada um com a sua pegada. Então, em resumo, dos Intel é isso. Agora, uma dúvida que muita gente tem, vamos continuar falando aqui sobre XMP, tá? Vimos no passado, criei vídeo sobre isso, criei conteúdo, expliquei, mostrei, resolvi o problema e tudo mais, aonde um XMP matou o controlador de memória do processador. Houve muita polêmica sobre isso daí na época, tá? Então, por exemplo, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já pesquisei, por tudo que eu já pude testar presencialmente em kits que eu já tive, computadores dos outros, o que acontece? Memórias de até, eu estou falando agora nos Intel, tá? Apenas Intel, não cabe para Ryzen que eu vou falar agora. Memórias de até 3600 MHz. No XMP, nunca vai estragar o controlador de memória com muito tempo de uso, porque XMP de 3600, ele não vai jogar muito em cima, muito para cima a tensão de trabalho do VCCSA, que é o controlador de memória, e nem do VCC-IO, que é o controlador do barramento ali dos processadores e placas-mãe Intel, tá bom? Passou de 3600, que foi o caso do PC do Gaules, você vai ter que entrar na BIOS e forçar essas tensões aqui para algo entre 1 ponto, até fiz um pouquinho, ficou feio isso aqui. Por exemplo, VCC-IO, você vai lá e coloca no máximo 1.25, VCC-SA você vem e coloca no máximo 1.30. Fazendo isso, você também nunca vai matar o controlador de memória do seu processador. E por que eu estou explicando isso dessa maneira? Parece simples falando, né? Mas a grande maioria das pessoas ou compra já PC montado, que não fizeram isso, com memória mais rápida, ou compra memória, liga um XMP, não faz mais nada e acha que está tudo bem, e não está tudo bem. Quando você passa de 3600. Até 3600, só XMP. Qualquer coisa abaixo de 3600, só XMP. Não vai dar pau, não vai estragar seu CPU, não vai. Entendeu? Porque essas tensões aqui, elas não vão ir na casa da lua, entendeu? Sem necessidade. Tito, por que memória acima de 3600 o XMP faz isso com VCCSA e VCC-IO? Não sei. Para mim isso é um erro pitoresco aí da Intel, das fabricantes de placas-mãe com relação ao microcode de BIOS, de achar que precisa de tudo isso para uma memória muito mais rápida, que não tem necessidade. Na realidade, existe um motivo. O motivo é engraçado o que eu vou falar agora, presta muita atenção. Vocês perceberam que a comunicação que eu estou tendo nesse vídeo com vocês, principalmente a parte que eu falei de 2616 e acima disso, que tem gente que fala, aquela frequência para mim tá boa, não, mas eu quero acima de 2616. Então, a gente está falando de internet, necessidades de pessoas diferentes. A Intel, como alguém que vende um processador para qualquer pessoa do planeta poder comprar, ou seja, é totalmente desconhecido o perfil da pessoa que vai usar. Fabricante de placa-mãe, é a mesma coisa, é totalmente desconhecido o perfil da pessoa que vai usar. Ao mesmo tempo, existe a questão de que tem processador, né? Tem processador que ele de fábrica pode vir aqui com seu núcleo não tão binado. O que significa não tão binado? Ele não tem um bom silício, ele pede mais atenção para funcionar melhor. Já ouviram falar isso? Processador que faz mais overclock, processador que faz menos overclock? É isso. Imagine que o exemplo do pão na padaria é o melhor. Você está fazendo ali uma forma ali com sei lá quantos pães aqui, muitos pães, fazendo muitos. Aí vamos supor aqui um exemplo hipotético, só para tentar desenhar isso.
aqui está mais perto do calor, esses 3 aqui de cima queimaram, esses outros 6 saíram legal, mas esses 3 passaram de certa forma ali no teste que a Intel resolveu fazer, então eles colocam no mercado. Quem pegar os que estão mais purinho, tá top. Quem pegar os mais queimadinhos vai precisar de mais tensão nas coisas. Então assim, como a fabricante de placa-mãe, como a Intel não tem como ter esse controle de qualidade, eles vão lá colocando no firmware da BIOS, no firmware do não sei o que quando você usar a memória acima de 3600 e ligar o XMP, vamos arrebentar isso aqui pra cima, tá? Vamos arrebentar isso aqui pra cima, não importa, porque arrebentando isso aqui pra cima, nós temos a garantia de que vai funcionar. Apenas a garantia de que vai funcionar. Para qualquer processador, seja um binado, seja um não binado, socando tensão, vai funcionar. Não significa que não vai estragar. Entendeu? Essa é a diferença. É por isso que muita gente ainda hoje, talvez tenha essa dúvida. Overclock estraga computador? Não. Se for bem feito. O que significa bem feito, pessoal? Vamos aqui falar do próprio Intelzinho. Já tive alguns bons ali na época, já tive 8700K, eu vou falar algumas particularidades. Já tive 9900K, já tive 10700K e hoje não tenho mais nada de Intel. Isso aqui, qual que é o V-Core? Tensão de alimentação do processador. Máximo aceitável para uso diário, sem estragar nada, 1.35V. Passou disso aqui, meu amigo, pode ter certeza que seu CPU vai começar a degradar. Só que não é só o V-Core que você tem que se atentar. Fez overclock, que mais que você tem que atentar? Temperatura, né? Então não adianta você fazer um overclock e não ter cooler o suficiente para segurar e você tá ali em jogos, né, 80, 85 graus. Porque quanto mais quente o seu processador, maior a chance dele se degradar, fazer a migração de elétrons e aí cada vez mais pedir mais V-Core para continuar funcionando na mesma situação anterior. Então isso aqui significa respeitar o limite do V-Core, respeitar limite de temperatura e respeitar limite de projeto de placa-mãe. Não é toda placa-mãe que você pode pegar, chegar fazendo overclock e achar que o circuito aqui de alimentação do processador vai aguentar. Então tem uma série de coisas que a gente tem que respeitar, entender e saber mexer para poder fazer um overclock que não dê problema. Fazendo assim, é claro que é benéfico, você está tendo mais desempenho, sem ter que, de uma certa forma, tirar mais de R$1 do bolso. Agora, se for para você ter que fazer um overclock, você montou o PC, não colocou um cooler bom, quero fazer overclock, vai ter que trocar o cooler, aí você está gastando dinheiro. Mas, de qualquer forma, a chance de ter mais desempenho está ali. O exemplo mais gostoso de todos é o 5700G, com overclock na GPU, memória 4000. Para muitos jogos, você não precisa de placa de vídeo. Entende? Se tivesse usando memória 2616 nele e não fizesse overclock na GPU, para muitos jogos você ia precisar de placa de vídeo. Rainbow Six acho que não seguraria acima de 60 FPS, um exemplo. Então cada caso, turma, é um caso. É por isso que a gente tem que sempre estar estudando e visualizando todas essas situações, tá? Da mesma maneira que eu já falei que VCCSA, VCCIO tem o seu limite de tensão máximo aí a ser respeitado, tá? Além das outras coisas esquisitas, né? Vamos só lembrar o passado. Eu tive aqui o 8700K, não falei isso aí? Para você fazer overclock em 8700K, 5 GHz, quando a unidade é boa, não é só comprar um cooler mais caro que existe, não. Você tem que fazer uma coisa que se chama DLID, DLID, seja o que for. Pega o processador, tem uma chapinha de metal aqui em cima, na época do 8700K não era soldado, tá? Que se for soldado não dá para fazer assim tão facilmente. Põe numa ferramenta e você vai tirar a chapinha de metal fora, vai sobrar aqui o processador, vai sobrar aqui o núcleo dele. Você vem, arranca aquela pasta térmica porcaria que tem e coloca metal líquido. Eu não lembro nem o nome dela. O Renan que fez isso aqui pra mim. Ele tem a ferramenta lá. Na época a gente era muito tarado, né? Fazia muita coisa. Hoje eu só quero montar o PC, não ter dor de cabeça e ser feliz. Metal líquido e põe a chapinha de volta e monta. Aí era viável você fazer overclock para 5 GHz porque a temperatura ficava muito melhor. Abaixava 15 graus. Tudo porque a Intel resolveu colocar uma pasta térmica sem vergonha aqui, né? A gente chama de cimento, a gente dá uma brincada com isso aí, tá, turma? Então, em resumo, é isso. Agora os senhores já sabem quais memórias comprar. E a dica de ouro também, acho que eu esqueci de falar isso nesse vídeo. Você precisa só de 16 GB, 2x8. De repente você fala, não, Tito, eu preciso de 32. Então eu recomendo que você compre 2 de 16.
2 de 16, ele força um pouquinho menos o controlador de memória, mas ainda força um pouco mais que 2x8. Mas ambos os casos não forçam tanto do que 4x8. O que significa forçar ou não forçar? Chance de você ter instabilidade e ou não funcionar, tá bom? Por isso quero 32, 216. Quero 16 só, 2x8 e nem 4x4, tá? Quanto mais memória, mais força, tá? E agora a gente vai ficando por aqui. Deu até uma cansada, mas acho que esse vídeo foi importante. Esse assunto de memórias aí tá pegando muita gente. Questão de overclock, medo de estragar, de não estragar. E a gente só faz esse vídeo para tentar explicar para todos vocês. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.